Está começando mais um programa da série Mãos à Obra. Esta série é composta de 30 programas. Hoje você vai assistir ao programa número 3, Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos quais os cuidados que você deve ter na hora de escolher um terreno. Como decidir a melhor localização. Como identificar as vantagens e desvantagens do lote. Como calcular a área que pode ser construída. Quais as providências que você deve tomar na prefeitura. Mãos à Obra. Programa 3. O projeto. Pronto! A medida está perfeita. Agora é só fazer o furo e colocar os parafusos. Vê lá, hein, Pedrão? Vai colocar essa prateleira torta. Não, que isso, Leila. Pô, não confia mais na categoria do Pedrão? Tá se esquecendo de tudo que eu já fiz aqui em casa? Claro que não, seu bobo. Eu tô só brincando. É que é bom caprichar, né? Porque depois você faz errado, tem que consertar, vai ser mais difícil. Não. Não tem crise. Com a ajuda da minha fiel companheira, isso não vai acontecer. Lembra quando eu fui medir lá o terreno? Claro que eu lembro. Me lembro como se fosse ontem. Você queria conferir as medidas que estavam na escritura e checar se o terreno não era torto. Eu não sabia como era o jeito certo de medir um terreno. E fui logo passando um barbante em volta do lote. Parecia que ia dar certo. Era só esticar o barbante nas laterais, na frente e no fundo, e depois medir o barbante e tudo bem. Eu teria a medida certa do terreno. Pois é. A gente perdeu um tempão colocando o barbante e medindo tudo. E depois que nós somamos as distâncias, foi aquele susto. O terreno parecia ser maior do que estava dizendo na escritura. Daí eu fui falar com o seu Freitas, achando que a escritura estava errada. Ô, meu amigo, do jeito que você somou, só podia dar nisso. Você somou também o caimento do terreno, por isso é que deu mais do que estava na escritura. A medição certa do lote tem que ser feita na horizontal. Como assim na horizontal? Horizontal significa no mesmo plano, no mesmo nível. Imagina a seguinte situação. Você tem dois lotes com o mesmo comprimento, só que um é plano e o outro é muito inclinado. Se você não medir na horizontal, o terreno inclinado vai parecer ser muito maior que o terreno plano. Entendeu? Opa, agora sim ficou claro. Agora, como é que eu faço para medir um terreno inclinado? Tem um jeito fácil que os pedreiros usam muito. É o seguinte. Os pedreiros fazem assim. Pegam dois sarrafos e cravam um em cada trecho do terreno que se quer medir. Para colocar o sarrafo retinho na vertical, precisa fazer um ajuste com um prumo. O prumo é um cordão com um peso amarrado na ponta e serve para mostrar qual é a posição vertical correta. Depois os pedreiros colocam entre os dois sarrafos uma mangueira cheia de água e tampada com rolhas nas extremidades. O pedreiro que está no ponto mais alto segura uma ponta da mangueira num dos sarrafos. O segundo pedreiro vai encostar a sua ponta no outro sarrafo, procurando manter o nível horizontal. Aí eles tiram as rolhas e vão ajustando umas das extremidades até que a água fique estabilizada nas duas pontas. Quando a água parar de mexer, é só marcar o ponto no sarrafo que está garantido o mesmo nível. Puxa, que sacada, hein, seu Freitas? Mas aí o que se faz depois? Aí é só medir a distância entre dois pontos marcados nos sarrafos e tudo bem. Para medir, basta usar uma boa trena com o comprimento suficiente ou mesmo um barbante bem esticado entre os dois pontos marcados nos sarrafos. Mas, seu Freitas, e se o terreno for muito comprido e inclinado? Não tem problema, é só fazer a mesma coisa. Quando o terreno é muito inclinado, você tira as medidas por partes e aproveita para medir a inclinação, o caimento do terreno. Assim, olha.
Vamos supor que nós vamos medir o terreno em 3 partes. Primeiro vamos ver o comprimento. Se a primeira parte tiver 7 metros, a segunda tiver 8 metros e a terceira tiver 5 metros, então o comprimento total do terreno é de 7 mais 8 mais 5 igual a 20 metros, certo? Agora vamos medir o caimento. Se a primeira parte tiver 50 centímetros de caimento, a segunda tiver 60 centímetros e a terceira tiver 40 centímetros, então a declividade total é de 50 mais 60 mais 40 igual a 150 centímetros. Ou seja, 1,5 metro de caimento. Olha, aqui tinha um piquete, né? A associação que pôs, e do piquete a gente mediu 5 metros. Através da planta, né? Vai, mede o fundo, né? O fundo, o comprimento com a largura. E eu peguei e medi através das medidas onde que eles deixaram o pilarzinho, né? Eles deixaram o pilar e eu medi 8 metros, que seria o meu, né? Você vai bater o piquete, que eu expliquei. Puxar o outro, o escovador já é seu terreno. Correto? Mas, seu Freitas, e se o terreno for meio torto? Como é que eu faço para ter a forma exata dele? Para ter a certeza de que realmente ele é retangular, não tem um bico no canto? Como é que é isso? Bem pensado. Não adianta só ter as medidas do lote. Precisa também verificar os ângulos das laterais para fazer um desenho o mais correto possível. Olha, a melhor maneira é tirar as medidas de todos os lados e também da diagonal. E aqui tem um detalhe muito importante. Na hora de desenhar, você precisa adotar uma escala para que o seu desenho seja proporcional ao tamanho natural do lote. Por exemplo, na escala de 1 para 100, 1 centímetro no papel é igual a 100 centímetros no terreno, ou seja, 1 metro. Se um lado do terreno tem 20 metros, você vai desenhar uma linha de 20 centímetros. Na mesma proporção, você vai marcar um lado e depois a diagonal até fechar um triângulo. Depois é só marcar os outros 2 lados até fechar o desenho do terreno. Nas extremidades, você pode anotar os níveis para saber o caimento. Pronto, aí está o seu terreno. Depois das dicas do seu Freitas, a gente fez o desenho do terreno direitinho e aí passamos para a próxima fase, pensar a planta da casa. Falando em próxima fase, Pedro, o que é que você acha de fazer logo esses furos na parede, hein? Senão essa prateleira não vai ficar pronta nunca. Calma, meu amor. O que é isso? Pra que tanta pressa? Tem tempo, calma. Ô, se lembra quando a gente estava pensando no desenho da planta da casa? Como a gente fez tudo com calma, devagar, tranquilo? Poxa. É verdade, Pedro. Eu sou meio apressadinha assim, viu? Mas você é muito sossegado, Pedro. Se eu não fico no seu pé, não fica nada pronto, viu? Fui eu que insisti pra você ir na prefeitura tomar informações. Daí você descobriu um monte de coisa que a gente não sabia. Lá vem a voz da sabedoria. Para, Pedro. Foi aí que a gente descobriu 3 coisas importantes. A primeira, que a casa tinha que ter um recuo na frente, no fundo e na lateral. Depois, que a área construída não podia ser maior que a área do terreno. E terceiro, que a área ocupada tinha que ser no máximo a metade da área do terreno. É verdade. Na época eu tava meio confuso, né, meu amor? Mas depois eu aprendi direito. A área ocupada é o quanto você usa do terreno. A área construída é o quanto você constrói. Agora, se a casa for for térrea, a área ocupada é igual à construída. Se a casa for um sobrado com 2 pisos iguais, a área construída é o dobro da área ocupada. Porque você soma o andar de cima com o andar de baixo. No nosso caso, o terreno tem 5 metros de largura por 20 metros de comprimento. E a área total é de 100 metros quadrados.
Porque pela legislação da prefeitura, a área ocupada pela casa devia ser no máximo igual à metade da área do terreno, quer dizer, 50 metros quadrados. Como a gente tinha que deixar um recuo na frente de 5 metros, um recuo no lado de 1,5 metro e um recuo no fundo de 5 metros, sobraram quanto? 35 metros quadrados. Bom, até aqui tudo bem, não é, Pedro? Porque a área ocupada é menor do que os 50 metros quadrados que a prefeitura permite no nosso caso. Como a gente resolveu fazer um sobrado, a área construída é de 2 vezes 35, ou seja, 70 metros quadrados. Bom, ainda assim é menor que 100 metros quadrados, que é a área total do nosso terreno. Então tudo bem, não tinha problema. Mas mesmo depois de ter decidido o tamanho da casa de acordo com o tamanho do terreno, eu ainda me sentia meio perdido. Eu não sabia de que lado a casa deveria ser feita. A disposição dos quartos, aonde colocar as janelas. É verdade, Pedro. Nessa hora é muito importante a gente conversar com a vizinhança, né? E observar o terreno, assim, em vários horários diferentes. Lembra que eu conversei com a dona Diva? E ela me disse que o quarto dela era muito quente no verão e muito frio no inverno? Pois é, foi aí que eu percebi a importância de construir as janelas dos quartos pensando no lado que bate o sol, né? Pra ele poder esquentar no inverno e ficar fresquinho no verão. Uma vez, a gente foi no terreno bem cedinho. Tava começando a clarear. Só pra ver de que lado tava nascendo o sol. A gente parecia 2 adolescentes apaixonados que tinham ficado a noite inteira acordados esperando o sol nascer. Parecia na época da escola, que a gente aprendeu que o sol nasce no leste. E se a gente ficar com o braço direito na direção do sol, o norte vai estar na nossa frente, o sul atrás da gente e o oeste no lado esquerdo. Lá na frente é o norte. Que delícia, né? Estamos precisando fazer outra dessa de novo. Nem pensar, Pedro. A gente não tem mais idade pra isso, não. Opa, tá me chamando de velho? Na mola, Pedro. Vamos voltar aqui pro que interessa. Naquela época, a gente descobriu que o ideal é orientar a posição das janelas o mais próximo possível no sentido do norte. Pelo menos evite o sentido sul, porque senão a sua janela vai ficar pro sul e aí você vai receber os ventos frios do inverno e não vai tomar sol. Essa é a pior situação para um quarto, gente. Porque bem na época do frio, quando você estiver precisando do sol para esquentar, seu quarto não vai receber o sol e ainda vai ficar mais frio ainda com vento. Depois de visitar várias vezes o terreno e examinar a vizinhança com atenção, nós fizemos um desenho colocando todas as informações importantes. Você se lembra quais são, Lila? Claro, Pedro. Eu que desenhei. Primeiro, a gente coloca no papel onde fica o norte do terreno. Depois, se tem alguma construção dos lados e qual a distância. Onde fica a calçada e qual a largura. Onde está a rede de esgoto e de água, a boca de lobo e o bueiro da rua. E se tem alguma árvore ou algum poste na frente da casa. Porque senão você pode pensar em construir uma garagem e aí tem um poste bem na frente. Nessa hora, você já vai anotando de que lado fica a melhor vista ou se tem alguma coisa que precisa ser evitada. Depois, com o desenho completo, você pode começar a pensar no espaço interno que cada cômodo vai ocupar e fazer a planta da casa. A planta. A planta, gente, é um desenho que mostra a casa como se alguém tivesse cortado as paredes bem perto do piso e marcado todas as medidas dos cômodos, onde ficam as portas, as janelas, o corredor, enfim, tudo que tem numa casa. Por exemplo, aqui em casa nós estamos na cozinha. Na planta, a cozinha é desenhada assim. Depois vem a sala, a escada, as portas e janelas. A área de serviço, os muros, o quintal e todos os detalhes do andar de baixo. No andar de cima, tem o dormitório da frente, o corredor, o banheiro, a escada, o dormitório do fundo, as portas e janelas.
Quando você fizer o projeto da sua casa, você deve experimentar de várias maneiras diferentes como ocupar bem o espaço interno. Só depois que você decidir qual o melhor projeto, daí sim você deve procurar um profissional, ou um engenheiro ou um arquiteto, que ele vai preparar a planta que você vai levar na prefeitura. Pois é, e eu achava que bastava fazer a planta e construir a casa. Mas aí o seu Freitas me deu um toque importante. Pedro, é a prefeitura que controla as construções que são feitas na cidade, de acordo com as leis municipais. Então, para poder começar a construir, você precisa primeiro aprovar o projeto na prefeitura, que tem que estar assinado pelos proprietários e pelos responsáveis técnicos da obra. Esses responsáveis são os nomes que a gente vê nas placas na frente das construções? Exatamente. Pode reparar o que está escrito nessas placas. E se eu não fizer isso, o que acontece? Você pode ter sua obra paralisada por algum fiscal da prefeitura ou ter problemas na hora de legalizar os documentos da sua casa. Em todo caso, não custa nada se informar antes. Em alguns lugares, a própria prefeitura indica um responsável técnico para ajudar a legalizar a obra. Ô, seu Freitas, o senhor manja de tudo, hein? Valeu, hein? Por mais essa dica. Ah, que isso. É um prazer poder ajudar um amigo. E depois, é assim que a gente vai melhorando a nossa cidade. Já imaginou se todo mundo fosse fazendo o que bem entendesse, construindo de qualquer maneira a bagunça que seria? Afinal de contas, a cidade também é a nossa casa, é ou não é? Perfeito! Mais um serviço lindo, qualidade, Pedrão. Sei não, Pedrão. Eu acho que o lado direito tá mais torto. Que nada, lá vem você, imagina. Tá certinha, pô. No próximo programa, você vai ver tudo o que é preciso fazer para iniciar a obra. Não perca. É muito importante que o sol entre na casa. E com a entrada do sol eu acho que fica melhor. Fica bem mais claro, né? Economiza eletricidade. Ah, porque pega a luz do sol, né? Aí melhor por causa da claridade no quarto, né? É, para ela ficar mais quente, o sol bater em posição a ela para ficar um pouco quentinho, né? Como é que faz para limpar o terreno? Separando a sujeira, né? Colocando a sujeira no lugar onde que pode depois pegar, né? Comecei a nivelar o terreno, logicamente, né? Que a minha intenção é fazer uma casa com um sobrado, né? Limpar o terreno, segundamente a nivelar, para depois começar a construção. Faz a limpeza, tira o mato, os tocos que tem no terreno, você arranca, carrega no caminhão e transporta. Como é que faz para limpar o terreno? Separando a sujeira, né? Colocando a sujeira no lugar onde que pode depois pegar, né? Comecei a nivelar o terreno, logicamente, né? No programa de hoje, vimos quais as etapas para fazer o projeto de uma casa. Como medir o terreno. Como fazer o desenho do terreno. Como fazer a planta da casa? Quais as providências que você deve tomar na prefeitura? Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.